Estamos aqui no setor de artesanato e como vocês já puderam dar uma olhada, a Feira do Ver-o-Peso é dividida em vários setores. E a gente vai encontrar de tudo mesmo aqui. A gente vai encontrar artesanato, maniva, tucupi, polpa de fruta. A gente vai encontrar o setor das caças, onde é comercializado animais vivos. A gente vai encontrar o setor das herveiras, dos descascadores de mandioca. Então a gente vai encontrar de tudo nessa feira e é só procurar mesmo. Isso nos diz algumas coisas. Primeiro que a gente vai ter uma intensa relação comercial, né? Que vai ser característica da Feira do Ver-o-Peso. A gente vai ter uma intensa relação social entre os trabalhadores e os consumidores. E a gente vai ter uma intensa relação cultural. Afinal, tudo que a gente encontra aqui no Ver-o-Peso é atravessado pela cultura paraense. E a gente, além disso, além dos objetos, a música, o cheiro, a fala, né, o nosso modo de falar, o nosso modo de se expressar e a nossa aparência também, né? Muito açaí aqui para manter esse rostinho de 15 anos. Então a gente vai ter nesse setor aqui, a gente para falar dessa divisão, né, em setores do Ver-o-Peso e compreender um pouco dessa relação econômica, social e cultural presente nessa feira. Além disso, aqui a gente vai conseguir enxergar também uma forte relação com a natureza que a gente tem em Belém, né? A gente costuma falar que no roteiro, a gente não marca o roteiro para 1 da tarde, para 11 horas, porque tá muito sol. Mas a gente não tem como marcar também à tarde, porque a gente sempre chove. E a gente inclusive pediu, né, colocou lá no convite para vocês virem preparados para a chuva, trazer capa, sombrinha. Porque essa relação com a natureza, ainda em Belém, ela é muito marcante, porque a gente vai ter não só um respeito com ela, né, com a chuva, com o sol, com o tempo, né, com essa relação com a natureza, com a maré alta, a maré baixa, porque a topografia de Belém vai nos levar também a isso. Belém é uma cidade que está muito próxima do nível do mar. A gente vai ter uma das cotas altimétricas mais altas, que vai ser ali pela Almirante Barroso. Então aqui na Cidade Velha, na Campina, no Reduto, a gente vai ter ainda cotas muito baixas. O Reduto já vai começar a aumentar, né? A gente vai ter aqueles grandes prédios onde a gente vai ter realmente, né, avenidas mais altas. E aí essa relação com a natureza, ela vai se dar ao longo dos anos, principalmente quando a gente fala do Ver-o-Peso, de forma harmônica e não harmônica. Quando a gente fala de uma forma não harmônica, a gente vai ter o aterramento, a canalização dos igarapés, dos rios, né, dos alagados. A gente vai ter a gente vai tirar a cobertura vegetal, então a gente vai perceber que nesse ponto aqui a gente não vai ter tanta arborização, e aí isso vai ser difícil até para a gente caminhar na rua, né, muito sol, muito quente. A gente vai ter poucos abrigos, né, para se esconder assim do sol. Então essa relação com a natureza às vezes ela vai ser bem desarmônica. E aqui também a gente vai observar, por exemplo, um elemento característico do Ver-o-Peso é o urubu e a garça. O urubu que vai estar presente por conta, né, do ritmo da feira, né, do descarte de carne, né, às vezes um mau descarte, né, uma má utilização desses produtos, e da garça, porque aqui na região das ilhas a gente vai ter consecutivos desmatamentos dessa região, e a garça vai migrar para cá. E o primeiro ponto onde ela vai chegar vai ser o Ver-o-Peso, onde ela vai conseguir também encontrar algum tipo de alimentação. E aí a gente vai ter esses dois elementos conversando, esses dois elementos naturais conversando por conta de ações da gente, né? Ações humanas sendo desenvolvidas. E às vezes a gente também vai ter uma relação harmônica com a natureza, né? Um respeito a ela. O roteiro geoturístico é um roteiro onde a gente tem uma das nossas características, é a educação patrimonial, que é entender o patrimônio a partir da nossa utilização, da forma como a gente utiliza, da forma como a gente usa esse patrimônio, conhecer os setores do Ver-o-Peso, a história dele e essas relações sociais e culturais presentes aqui nos ajuda muito a entender, a perceber no nosso cotidiano essa relação com o patrimônio. Então, complementando o que Magali falou, a importância também de nós considerarmos o rio, né? Belém é uma cidade cercada por águas e cortadas por água, né? Também isso é uma peculiaridade, né, de uma metrópole, né?
de uma das únicas capitais que tem essa peculiaridade, né? Então nós estamos na beira, o Rio Guamá deságua ali onde é o forte, né? Ele nasce aqui mais de 200 quilômetros para dentro, lá em Orem, deságua aqui. E aqui nós temos a formação dessa baía, essa baía do Guajará, né? Que é a que mantém contato. Daqui a 200 quilômetros a gente vai ter a chegada no mar. Daqui a 40 quilômetros, em linha reta, a gente vai chegar na Ilha do Marajó, né? Isso também nos dá uma peculiaridade, porque Belém, uma parte da cidade, ela é ribeirinha também. Uma parte da cidade vira a costa para o rio. Uma parte da cidade tem uma relação muito grande com o rio, né? E tem uma relação de circulação de produtos, é o Carlos do Ver-o-Peso, né? Que chega, todo pescado que chega aqui, toneladas diariamente que chegam aqui no Ver-o-Peso. É o caso do açaí, que chega ali na feira do açaí. Nós vamos ver, apontar quando a gente estiver lá na Pedra do Peixe, né? Tem uma ligação também muito grande com a circulação de pessoas, pequenos portos que estão ali na primeira rua de Belém, né? Portos particulares, né? E portos oficiais e não oficiais também. Toda essa estrada que vai aqui da Estrada Nova, antiga Estrada Nova, né? Até mais ou menos a universidade. Onde circula pessoas, onde circulam, né, produtos. O rio também traz as histórias, as lendas, né? Então, nós temos a relação com o rio, ela é de extrema importância, mas ela é cruel também, né? Então, a maneira como nós tratamos nossos rios e os nossos igarapés que cortam também a cidade, em torno de mais de 13 a 14 bacias hidrográficas que nós temos em todo o município. Mas a história da cidade vai nos ajudar a entender, né? Que desde lá da época da borracha, a população de mais baixa renda começou a ocupar essa área, né? E, portanto, hoje a gente tem essa configuração desses igarapés totalmente ocupados. É um problema no que se refere, né, à questão da saúde, no que se refere a essa relação com esses próprios igarapés. Alguns poucos foram retificados. É o caso da DOCA, retificado, né? Colocou toda aquela massa de concreto lá. É o caso aqui da 16, mas a maioria ainda estão a céu aberto e foram ocupados de forma desordenada, que é uma questão histórica, né, do processo do que é a Amazônia no Brasil, no mundo. Então, portanto, houve esse processo de ocupação desordenada. Então, a gente sempre coloca, ao lado de projetos de educação patrimonial, nós não podemos separar a educação ambiental também, né? É necessário nós estabelecermos uma outra relação com a nossa cidade em si, mas com o próprio rio que nos rodeia e o rio que nos corta, né? Então, é necessário fazer trabalho de educação ambiental com quem trabalha, com quem mora nesses locais. Evidente, né? Nós sabemos dessa grande cartão postal que é o Ver-o-Peso. Se a gente fala em Belém, qualquer lugar do Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o Ver-o-Peso, é o cartão postal, né? Então, desde a época da borracha, quando surgiu o cartão postal que circulava, era a figura do Ver-o-Peso. E ainda hoje, as pessoas querem vir a Belém, mas não querem sair de Belém sem vir no Ver-o-Peso. É como ir a Roma não ver o Papa, né? Como ir ao Rio de Janeiro não ir no Cristo, no Pão de Açúcar. Enfim, é o maior símbolo, né? E é um símbolo, ele é um símbolo utilizado por turismo, mas é um símbolo que tem vida, né? Que aqui vive, né? Você tem milhares de trabalhadores que ocupam, né, e trabalham e vivem aqui desse espaço com atividades de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. A hora que você vier aqui no Ver-o-Peso tem movimento, né? Dependendo da hora, alguns setores mais, por exemplo, os mercados fecham 13 horas. Quem quer vir nos mercados tem que vir, o mercado de peixe, por exemplo, tem que vir até 13 horas, que é o grande movimento. Mas se você vier de madrugada, você vai ver o peixe chegando ali, na Pedra do Peixe. Você vai ver o açaí chegando também, né? E é lógico, existe problemas com relação, né, ao que nós encontramos aqui no Ver-o-Peso? Exige. Então nós temos que realmente pensar em projetos. Aí, portanto, esse papel das universidades, o papel das escolas, né, de se pensar lá, nós vamos falar lá com o seu Didi e o seu Mário, eles têm algumas ações que eles estão pensando em relação a isso, né, para o Ver-o-Peso, né?
um trabalho voltado não só para a educação patrimonial, mas também para a educação ambiental dos próprios que trabalham aqui, né? Então essa relação com o rio, então aqui ó, ela é de extrema importância, né? Assim como nós temos embarcações trazendo pessoas, a gente tem o popopó. Sabe o que é o popopó? São aquelas pequenas embarcações, né, que o motor faz popopó, então chama popopó, né? E que transportam, né, pessoas, que transportam, né, o açaí. E a chuva, né? E eu digo também porque Belém, nós estamos praticamente embaixo do Equador, né? Ou seja, o que significa isso, né? Nós temos um período que chove muito, que é o nosso inverno amazônico. Nós não temos aqui as 4 estações, que é esse período que nós estamos, né? Que pode ter um dia que vai chover o dia todo. Hoje a gente escapou, que eu achei que ia chover o dia todo, né? E nós temos o período do verão amazônico que chove todo dia, né? Tem aquela chuvinha lá, né? Isso é uma característica. Nós estamos na entrada, né, da floresta amazônica. Isso aqui é a Amazônia também, né? Então essa aqui, então é uma metrópole, de todas inclusive as metrópoles da Amazônia, muito peculiar. Não tem nenhuma metrópole, cada um com a sua peculiaridade. E a peculiaridade histórica também, que o processo de ocupação oficial dos portugueses se dá aqui, com a implantação da fortaleza, né, em 1616. Mas antes dessas fortalezas aqui, nós tínhamos indígenas aqui. E essa herança indígena está aqui, na nossa paisagem aqui humana, né? Está aqui no que nós comemos, também na nossa cultura alimentar. Está aqui na nossa fala. Isso é pitiu, que só aqui o Ver-o-Peso, né? Pitiu, né? Ah, esse peixe está piteando, né? Então, quer dizer, essas expressões, né, que nós utilizamos também no dia a dia. E que muitas vezes nas cidades não estão representadas, né? Você pode perguntar quanto que o indígena está representado nessa cidade. Os africanos também chegam no século XVIII e tem uma grande né, importância, inclusive na nossa alimentação, porque o nosso vatapá vem dos africanos, mas a gente dá o nosso toque amazônico, por isso o nosso vatapá é diferente do vatapá baiano, né? A própria maniçoba, que lá na África também tem, eles chamam, uma vez eu fui lá, matapa, eles fazem inclusive com peixe, né? Então, e a chegada dos europeus, nós somos resultado, né, desse encontro aí ao longo da história, e precisamos muitas vezes ter políticas públicas para representar também esses que estão invisíveis na nossa cidade, né, como a representação relativa aos indígenas, aos afrodescendentes. Nós temos muito mais uma representação aqui que fala desse período, né, europeu, que foi importante, ou, né, depois já republicano, enfim. E se eu for falar falta de representatividade, se eu for falar da mulher também, nós fizemos uma pesquisa rápida com os meninos aqui, além de nome de mulheres de ruas ou praças da Cidade Velha. Todo mundo ficou, onde se 1, 2, 98% dos espaços de Belém não tem representação feminina. Ninguém fala também do que foi a importância da mulher na cabanagem, né? Então, essa discussão do patrimônio é falar também dos que não estão representados e que a gente pode pensar também em ações de políticas públicas para valorizar. Quantos de vocês, nós aqui, quem é assim da minha idade, estudou cabanagem na escola? Eu não estudei, praticamente, né? Então, o pessoal aí talvez de 50 anos para frente não estudou cabanagem. Hoje nós já temos essa introdução, a discussão da cabanagem, mas às vezes a gente sabe mais da farroupilha, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, do que sabe da cabanagem. Tá entendendo? Então precisamos realmente, uma transformação, quando a gente fala nessa valorização, a questão da educação é de fundamental importância. Seja a educação do patrimônio, para a gente se organizar quando querem derrubar o patrimônio, né? Seja a educação no que se refere na questão do lixo, né? Então a gente não pode deixar de dizer isso. Belém é uma cidade ainda que não conseguimos resolver a questão do lixo. É um problema do Estado? Só não é só do Estado, é nosso, né? Então nós somos agentes dessa transformação. Então isso é importante. Então esse projeto, né, o roteiro geoturístico, a gente pensa também, mostra a cidade para vocês, mas pensa nessas questões, em como vocês, voltando para o seu trabalho, na escola, na família, podem discutir isso, pode pensar em ações enquanto cidadão dessa cidade de Belém. É aquela ideia também, não deixar o Estado resolver tudo. Se o Estado não faz, então a gente tem que se organizar.
E aí tem associações, tem organizações da sociedade civil, tem coletivos. O circular é um exemplo disso. O circular é uma resistência, né, na cidade de Belém. É pensar e dizer assim, eu não vou no centro histórico porque não tem, é perigoso, não é isso? Muitos de vocês me diriam assim, eu só estou aqui, professora, porque tem esse grupão, né? E a polícia turística às vezes aparece para dar uma... Já disseram que estão vindo aí, né? Para dar um suporte, senão eu não viria, porque eu tenho medo de andar no centro histórico, né? Então, o circular também representa essa ideia de nós termos uma outra relação com o nosso centro histórico, né? De colocar esse dinamismo do que existe, da potencialidade do centro histórico. É por isso que nós somos também parceiros, né, de circular. Meninas, me cortem quando eu falar muito. Vamos agora fazer um intervalinho de 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Por favor. Quando a gente visita o Palácio Bolonha, que era o mais alto por muito tempo, no começo do século passado, eles falam que ele olhava lá quando a encomenda da Europa estava chegando. Quando ele olhava era para lá, para as docas. Aqui sempre foi alimentos, ilhas e não Europa, né? As coisas da Europa, de ir e vir, ficava para lá e não aqui. É pergunta, sim. Sim, como nós falamos, Belém foi ser fundada em 1616, ali, né? Aí o que nós tínhamos? Nós tínhamos o Piri, nós vamos ver ali, o Piri onde tem aquele portozinho, aquela docazinha, né? Então tudo era uma alagada, como se lá fosse uma ilha, né? E aí, nós estávamos no período das drogas do sertão. Quer dizer, eram produtos do interior da floresta que tinham valor no mercado europeu. Era necessário, então, saber o que saía da droga e o que entrava. Aí, como o Magali falou, se coloca ali naquela ponta onde nós vamos, não existe mais nada desse período, a casa para haver, com H, o peso. A casa do haver, o peso. Haver, o francês chama, né, avoir de poids, também, para haver o peso, né? E que, aí a partir daí, né, por esse local era um dos primeiros contatos com os europeus. Aqui, essa área, a gente vai falar no final, quando chegar lá na Estação das Docas, né? Já tem a ver com o período da economia da borracha, final do século XIX, quando foi necessário implantar o porto, né? Para a exportação da borracha, né? Então, que vai ser financiada também pelos ingleses. Então, esse período que estás falando aí do Bolonha, todo mundo sabe onde é o Palacete Bolonha, né? Ali na José Malcher. Se nós olharmos o que é essa cidade no início do século XIX, a gente não tem realmente nenhum prédio alto. E ali é uma área alta, né? José Malcher ali com o Dr. Moraes. Em relação... O que é alto em Belém, gente? 5, 10 metros é alto em Belém, né? Então, assim, por isso que quando dá maré alta, vai para debaixo d'água. O problema não é a natureza, o problema é o homem que ocupou de forma desordenada o local da natureza, né? Vamos pensar nisso. Então, quando dá maré alta e cheia, não tem jeito, não tem para onde escoar. Não tem drenagem no canal que dê jeito, né? Se como coincidiu, né? Aquela terça lá que eu não estava aqui, né? Que coincidiu a maré alta com aquele chuvão e lua nova, eu acho, e aí a cidade foi para debaixo d'água e parou. Mesmo com a drenagem, não tem para onde a água ir, porque nós estamos aqui, né? Aqui nesse local, 3 metros acima do nível do mar. A área mais alta de Belém ali é o Mirante Barroso, tem 25 metros, né? Então, o que é alto aqui é muito relativo, né? Então, nós estamos numa área, né, muito baixa. E de lá, realmente, vamos pensar o que ele via da cidade. Ele via, inclusive, o porto. Como também, se vocês, no roteiro que a gente faz e termina aqui, onde é o Instituto Histórico, né? Então, o barão que morava ali no Instituto Histórico, ali em frente da Praça Pedro II, ele também via toda a cidade, né? Porque não tínhamos prédios altos. Então, essa relação com o europeu, na verdade, se dá desde o início da colonização, né? Com os portugueses, no período da droga de sertão, na reforma da cidade, né? Na época da borracha, da construção, né, do porto. Isso aqui era uma praia, a gente vai falar também lá, tanto que aquela, a 15 de novembro, era a Rua da Praia, a praia ia até lá. Então isso aqui vai ser aterrado no final do 17, início do século 18, vai ser um aterramento, entendeu? E esses mercados são novos, é do início do século 20, eles só têm 100 e poucos anos, né? Então a gente tem que entender esses vários momentos da Constituição do que é hoje, né? Esse ver-o-peso. Embora hoje o mercado seja o maior símbolo, ele é novo em relação à história do ver-o-peso.
ele vai ser lá de 1900, início do século XX, né? O mercado de peixe, o mercado de carne também, final do 19, depois reformado e ampliado também no início do século XX, né? E aí a feira vai se constituindo ao longo desse período, passa a ser, né, o local realmente de encontro com quem vem do Rio. E hoje também muitos produtos da feira, lá o seu Didi vai falar, chegam pela estrada, não vem só pelo Rio. Porque aí a estrada passa a ser importante a partir da década de 50, né, das rodovias e tal. Então muito da nossa produção também chega da estrada.